O Flamengo vai ter uma verdadeira batalha pelo Campeonato Brasileiro. E dessa vez, não pode vacilar. O Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense ontem no Maracanã, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos. E justamente por isso, uma vitória contra o Mirassol pode ser muito mais importante do que parece. Mas tem mais. O Flamengo pode contar com jogadores que tiveram uma carga menor contra o Cruzeiro. E dois nomes podem ganhar um papel importante nessa partida. Um deles entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro e acabou sendo decisivo. E tem outro jogador que pode aparecer como novidade depois de voltar de lesão. Mas calma, porque também existe uma preocupação. Bruno Henrique levou uma pancada contra o Cruzeiro e a situação dele ainda precisa ser acompanhada. E aí fica a pergunta: Leonardo Jardim vai arriscar ou vai preservar? E mais, quem deve começar jogando contra o Mirassol? Pedro, Paquetá, Luiz Araújo, esse último ainda precisando pegar ritmo de jogo. Ou o Jardim pode preparar uma surpresa? Então fica até o final, porque eu vou te mostrar o que está em jogo para o Flamengo, quem pode aparecer nesse time e qual pode ser a estratégia de Jardim para buscar esses 3 pontos. Esse é o UrubuCast. E vamos para as notícias do Mengão. O Flamengo entra em campo contra o Mirassol sabendo que não pode mais desperdiçar pontos. O Palmeiras está na liderança com 48 pontos e foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã. O Flamengo tem 42, são 6 pontos de diferença. Mas existe um detalhe que muda completamente essa conta. O Flamengo tem um jogo a menos, e esse jogo atrasado será justamente contra o Mirassol, no Maracanã. Ou seja, o Flamengo ainda terá 2 oportunidades de somar pontos contra o mesmo adversário. Primeiro fora de casa, depois diante da nação, no Maracanã. E é por isso que o jogo de Lobo Mais ganha um peso enorme, porque vencer o Mirassol significa fazer a sua parte, pois agora o Flamengo só depende dele mesmo para chegar à liderança do campeonato. O Flamengo é favorito, tem um elenco mais qualificado, mas isso não significa que será um jogo fácil. O Mirassol joga em casa, mas tem um porém: o Mirassol jogou contra a LDU e ficou no empate em casa. Agora joga todas suas fichas na altitude do Equador semana que vem. O que isso significa? Significa que o Mirassol, por mais que esteja no final da tabela, ele pensa somente na Libertadores e provavelmente de poupar jogadores. Além disso, o rubro-negro chega depois de uma partida desgastante contra o Cruzeiro pela Libertadores, e esse é um fator que pode pesar. O Flamengo precisa controlar o jogo, precisa ter paciência e não pode perder gols. Outra coisa é deixar o adversário gostar da partida, pois com o tropeço do Palmeiras, o jogo hoje ganha cara de decisão. Ou melhor, todo jogo agora para o Flamengo será uma decisão, se quiser conquistar o Brasileirão novamente. Agora vamos falar daqueles jogadores que podem fazer a diferença. Pedro começou o jogo contra o Cruzeiro no banco, entrou durante a partida. Paquetá também começou como opção e entrou no segundo tempo. E aqui está o detalhe: eles não tiveram a mesma carga de quem começou os 90 minutos. Paquetá, inclusive, entrou e marcou o gol do Flamengo no Mineirão. Então ele mostrou que está pronto para ser decisivo. E agora fica a dúvida: Jardim vai colocar Paquetá desde o início contra o Mirassol? E Pedro, será que o centroavante também ganha uma oportunidade entre os titulares? São decisões que podem mudar completamente a cara do Flamengo. E ainda tem Luiz Araújo. Depois do período afastado por lesão, o jogador voltou a treinar e pode novamente aparecer entre as opções do Flamengo. Isso significa mais uma alternativa ofensiva para Leonardo Jardim. E talvez esse seja um dos pontos mais interessantes para esse jogo. Agora vem a preocupação. Bruno Henrique sofreu uma pancada forte contra o Cruzeiro. A informação é que não houve uma lesão grave, mas o jogador ainda sente dores. Então a comissão técnica precisa avaliar. Porque existe uma pergunta muito importante: vale a pena correr algum risco agora? O Flamengo precisa dos 3 pontos, mas também precisa pensar na sequência. Tem Brasileirão, tem Libertadores e tem uma temporada inteira pela frente. Então talvez preservar Bruno Henrique também seja uma decisão pensando no jogo da volta contra o Cruzeiro. Na minha opinião, o Flamengo precisa entrar pensando em uma coisa: vencer, mas vencer com inteligência. Não precisa sair desesperado atacando desde o primeiro minuto. Precisa controlar, fazer a bola circular, encontrar os espaços e, quando a oportunidade aparecer, ser eficiente. Porque em uma disputa tão apertada como essa contra o Palmeiras, não adianta criar 10 oportunidades e marcar apenas uma. O Flamengo precisa transformar domínio em resultado. Domingo é dia de Mengão. Então, é hoje nação, Mirassol e Flamengo. Um jogo fora de casa, um adversário que vai tentar dificultar, um Flamengo desgastado pela Libertadores, mas também um Flamengo que pode ter Pedro, Paquetá e como armas importantes. Tudo isso torna a escalação e a estratégia de Leonardo Jardim ainda mais interessantes, porque dependendo de quem começar, o Flamengo pode apresentar um time completamente diferente daquele que enfrentou o Cruzeiro. A missão é simples, é vencer ou vencer. E você, torcedor, colocaria Pedro e Paquetá como titulares contra o Mirassol? E Luiz Araújo já merece ganhar minutos.
Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no UrubuCast, na descrição do vídeo e no comentário fixado, deixei meu link de afiliados de produtos do Flamengo do Mercado Livre, confere lá, e vamos juntos acompanhar essa briga pelo Brasileirão. Fiquem com Deus, e saudações rubro-negras, um abraço.